E tudo acaba em pizza. Tô indo embora da Itália. Imigrar não é fácil. A gente se despede, chega em um lugar novo e tenta se redescobrir, se reinventar todos os dias. Foram 5 anos para eu entender e tomar essa decisão. No vídeo de hoje eu explico por que fui embora da Itália. Hoje eu começo um vídeo dos meus últimos passos aqui em Torino. Não pode ser a última vez, mas dessa decisão importante que eu tomei é sim meu último dia aqui vivendo como residente na Itália. Estou indo embora e eu tomei essa decisão porque escolhi fazer isso pensando em muitas coisas. Quando eu cheguei aqui, eu estava cheio de expectativa, cheio de sonhos e dessa forma tudo foi mudando um pouco de como veio se tornando essa decisão de ir embora. E o tempo passa rápido. Quando você menos espera, já foram quase 5 anos vivendo na Itália. E decidir ir embora depois que você consegue uma casa, depois que você consegue emprego, não é uma decisão fácil. É uma decisão que você pensa muito também em conjunto de como vai acontecer a sua vida, dentre todas as coisas que você tem de colocar na balança de que não te favorece e de que te favorece ficar naquele lugar. E eu pensei muito mesmo para tomar essa decisão. Tem muita gente que acha que imigrar para a Itália só é principalmente viver de festa e pizza. Infelizmente, a vida não é assim. Mas analisando o Matheus, que chegou aqui há quase 5 anos atrás, ele não consegue mais enxergar aquela outra pessoa. Eu realmente me mudei de dentro para fora. Até fora também mudou alguma coisa. Talvez ganhei alguns quilos a mais, mas enfim, muita coisa mudou. E não é fácil você lutar e fazer toda essa mudança do amadurecimento que acontece com você quando você escolhe fazer essa mudança de um outro lugar, onde você não se pertence 100%, onde você não pertence 100% também da cultura. E tudo isso me moldou a pessoa que eu sou hoje, muito mais forte, muito mais confiante de quem eu sou, da onde eu quero chegar. E tudo isso influencia também uma decisão como essa de mudança. Porque tem muitos aspectos que eu não vou de acordo, que eu não consigo entender e não consigo fazer parte, nem quero fazer parte de muita coisa da cultura daqui. Coisas negativas, que eu já falei pra vocês, como pontos racistas, pontos homofóbicos, isso não pertence a mim. E dessa forma, eu tenho que escolher um lugar onde eu sinta 100% mais saudável, mais pertencente, até porque nenhum lugar eu vou sentir 100% pertencente daquele lugar. Não existe um lugar 100% que eu me sinta pertencer, a não ser a minha casa no Brasil. E essa decisão de ir embora não é fácil. Não é fácil quando eu me sinto já estável numa zona de conforto. Só que a mesma sensação que eu tô sentindo agora de querer ir embora, de estar prestes a ir embora, com medo, é a mesma sensação de quando eu estava no Brasil. Eu pensava muito, o que acontece se eu ficar? E o que vai acontecer se eu for? Essa é a questão e a balança que mais pesa e mais deixa você enlouquecendo com diversos pensamentos que te levam a interferir, a questionar a sua decisão. Mas eu penso que quando você tem a intuição que chegou o momento de querer ir embora, de que você não tem como mais evoluir em certas coisas, você tem que mudar. Você tem que escutar a tua intuição e querer buscar novas coisas, buscar um lugar novo, buscar experiências novas. Eu vou fazer 30 anos esse ano e, cara, a vida é muito curta. A vida é só uma e eu não sei quantas outras oportunidades eu vou ter. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho ainda para poder realizar tudo isso. E pensando nisso, não tem como não voltar para trás, não tem como ficar parado só em um só lugar. E quando eu decidi vir para cá, eu decidi jogar tudo, colocar tudo à posta e viver essas experiências. E foi por isso, pensando nisso, em pontos negativos também de burocracia, de insegurança, de racismo, de xenofobia, de homofobia, de coisas que me fazem mal da minha saúde mental, que eu escolhi e decidi algo novo, que eu escolhi e decidi tentar estar em um lugar melhor, que me aceite melhor, que tenha uma estrutura melhor para me poder fazer evoluir mais. Mas não é um papo só de, que ele quer ser bom pra caramba, que ele é evoluído. Não é só sobre isso.
mas é coisas estruturais sociais, como salário que não aumenta, são burocracias de documentos que demoram muito, que parece que a gente não tem direito, sempre é colocado em um nível abaixo de uma meritocracia que não respeita aos direitos humanos. Então a gente está falando de coisas que realmente vão machucando e vão acabando com a nossa saúde mental. Então, dessa forma, não tem como eu continuar num lugar que me faz adoecer mentalmente. E se a minha cabeça não tá boa, todo o resto do meu corpo também não vai estar. O meu coração ele vai começando a ficar doente, junto com a minha mente. Então, eu tô muito tranquilo, ao mesmo tempo com medo. E é uma mistura desses dois sentimentos que me faz ter a certeza que eu tô no caminho certo de mudar. E esse sentimento é agora. Pode ser que mude, mas eu escolhi ir embora. Por um grande período, a Itália foi sim uma casa para mim. Mas não basta ser somente casa. E por um longo período, pensando no futuro, ela não poderia ser meu lar. São vários fatos econômicos e estruturais que não vão me dar segurança para um futuro. E passando por todos esses lugares que eu vivi tantas memórias, não é só sobre coisas ruins que me fizeram decidir ir embora. Eu agradeço muito a Itália, que foi a minha casa por quase 5 anos, onde eu aprendi completamente um outro idioma do zero, onde eu aprendi a amadurecer, onde eu aprendi a errar, aprender com os erros, onde eu aprendi a sobreviver em momentos difíceis. E é uma experiência única que eu nunca vou esquecer na minha vida. Muito obrigado, Itália, por ter sido a minha casa. Muito obrigado, Itália, por me fazer enxergar também a hora de ir embora. Até que momento eu posso ficar em um lugar, entender o processo de ir e o porquê ir para poder melhorar e amadurecer ainda mais. E é preciso ter coragem para fazer um processo como esse. É preciso ter vontade. E é preciso principalmente uma coisa que sem essa coisa, sem esse pensamento, nada vai dar certo. É não desistir. Não desistir dos teus sonhos, não desistir dos teus objetivos. Pode demorar muito, o tempo que for. Mas se é a tua vontade, se é o teu objetivo, se é o teu sonho, vai dar certo. Então eu tô nesse último dia caminhando, passando por lugares que foram importantes para minha memória aqui, dessas vivências aqui de quase 5 anos, com um coração muito grato, com muita emoção de tudo que eu aprendi e vivi, e gratidão. Acho que é a palavra que define quando a gente tá feliz por dentro, quando a gente tá se sentindo realizado, mudado. E eu não me enxergo mais a pessoa que eu cheguei aqui. Eu acho que eu era muito imaturo, muito infantil em diversos pontos. Aprendi com várias dores, confusões e desilusões dentro de mim a evoluir. E a evolução ela não acaba em um período só, ela é constante. Elas são todos os dias. E eu tô aprendendo essa mudança, eu tô aprendendo comigo a lidar com outras pessoas, com outros pensamentos diferentes do meu, a lidar, a respeitar o espaço do outro, a entender que a minha opinião não pode interferir a opinião do outro e tá tudo bem. São tantos aspectos que mudaram na minha vida, nesses 5 anos em outro país, em uma outra cultura, de entender que eu não tenho que aceitar ou me colocar ou tentar me enquadrar em outra cultura que tem muitos pontos que eu não gosto e que tá tudo bem por isso. Eu não preciso me pertencer àquele lugar para se sentir pertencente do mundo. E é isso. Vamos seguindo por aqui que tem muitos pontos para poder falar com vocês. Agora eu vou levar vocês mais uma vez ao Monte del Cappuccini, aqui em Turim, para a vista mais bonita dessa cidade. Bom, eu cheguei aqui no Monte do Cappuccini e muitas memórias vêm aqui de trazer a minha mãe, trazer o meu pai aqui. E a Itália, sim, foi um lugar onde eu realizei muitos sonhos, mas também foi um lugar onde eu passei por muitos pesadelos. Eu decidi ir embora porque aqui não é um lugar onde acompanha os altos custos da nossa vida, como o supermercado, como o aluguel, como transporte, como diversos custos que são necessidades básicas do nosso dia a dia e que a gente não encontra com facilidade bons empregos e que são bons remunerados.
Então, por isso que eu escolhi ir embora. Por isso que eu escolhi que chegou a hora de evoluir em um outro lugar. Por isso que eu entendi que daqui a 20, 30 anos vai ficar ainda mais difícil se equilibrar economicamente num país que é muito mais velho do que jovem. E os jovens que se formam aqui vão buscar outras oportunidades em outros países, porque aqui é muito mais complicado e difícil, e cada vez mais a corrupção e a burocracia vai destruindo esse lugar que parece que ao mesmo tempo que tenta ter inovação, parou no tempo nos anos 90. Então, é um mix de saber a hora de ir e agradecer o tempo que ficou, e é isso. Mas ir embora não é sobre desistir, é também sobre não aceitar regredir. Então foi por isso que eu escolhi ir embora. Antes de você chegar lá em cima, naquela visão principal do Monte do Cappuccino, tem outra visão aqui embaixo. Você pode ver a Mole, que é uma das vistas mais bonitas aqui de Turim, para você perceber e contemplar por um momento. Só que a subida não é nada fácil. Então vai preparando o fôlego e a água, porque para descer é fácil. Agora para subir é que o negócio é mais complicado. Então você vai ter que subir tudo isso aqui, dar a volta e subir uma outra rampa, mais uma outra, para poder chegar lá em cima. Mas tenta descansar um pouquinho naquela parada ali que eu mostrei para vocês, para poder então ver a Mole. E agora eu vou descendo. Você deve estar se perguntando o que me fez ir embora. Quais são os pontos que me fizeram tomar essa decisão? Uma decisão que confesso para vocês que não foi fácil. Mas quando eu paro para pensar em um país onde a burocracia às vezes fere os teus direitos humanos, quando o modo tóxico de falar com você às vezes fere o teu sentimento, o modo desumano de não ter uma organização, aspectos como racismo, xenofobia, homofobia, acaba interferindo na tua qualidade de vida, isso foi um dos pontos que me fizeram começar a repensar. Outros pontos reais sobre salário que não aumenta, preços que vão aumentando, mas que a gente não consegue acompanhar a longo prazo porque o nosso salário não aumenta. Burocracia para fazer renovos tão supérfluos que não deveria ter tanta burocracia para ser feito. Taxas de impostos aumentando, não de acordo com o aumento que deveria existir no salário, e a insegurança que vem aumentando aqui. Um aumento desenfreado de desorganização de novas pessoas que vão chegando e que não conseguem se organizar em achar um trabalho, em achar uma casa, e vai começando a uma desigualdade social na cidade. Isso está comandando quase toda a Europa, e por isso que muitas coisas sobre cidadania, legalização está começando a mudar, principalmente do ano passado para cá. Então são tantas problemáticas que a bela Itália não começou mais a ser bela, não começou mais a ser um lugar de lar, uma casa para morar. A bela Itália parece ser mais um lugar para vir aqui, realmente fazer a festa e ir embora, e não querer ficar. A bela Itália passou a ter uma compreensão na minha cabeça que não vai querer mudar. É uma coisa cultural, parece uma coisa que eu sentia quando eu estava no Brasil. Parece que aquela coisa não vai dar tempo, da única vida, o único tempo que eu tenho de esperar essa mudança acontecer. Eu não posso esperar. A minha vida é muito rápida, é passageira. Eu tenho que abraçar as oportunidades e as melhores possíveis para a minha qualidade de vida, para minhas memórias, para as minhas experiências. E botando tudo isso na balança, não dá para ficar. Não dá para esperar. Mas é um lugar horrível? Não. Porque se fosse totalmente horrível, eu não teria passado 5 anos, quase 5 anos da minha vida aqui. Mas é um lugar que nesse momento da minha vida, da minha idade, eu sou jovem ainda, não é um lugar para onde eu devo estar. Não é um lugar para mim nesse momento. A Itália é mais para um lugar para descanso, para pessoas não tão jovens, que buscam mais experiências, que buscam mais oportunidades. Então, dessa forma, não é o momento da minha vida que eu preciso estar. Não é o momento da minha vida que eu devo estar. Então, foi uma das coisas também que ajudou nesse pensamento de querer ir embora. E eu não tenho só experiências negativas, eu tenho muitas memórias boas aqui. Então, talvez eu volte em outro momento da minha vida,
E são as coisas boas que eu quero levar. Porque as coisas ruins eu deixo aqui e levo elas como aprendizado para poder melhorar e não cometer os mesmos erros. E hoje também, depois de quase 5 anos, eu vou ver e entrar pela primeira vez a Mole, que é um dos monumentos mais importantes dessa cidade onde eu morei e que eu sempre deixei para depois e nunca fui lá visitar, reconhecer, subir na parte mais alta, ver as vistas da cidade, que a gente na correria, acomodado, sempre deixa para depois. Mas hoje eu vou finalmente conhecer esse monumento. E essa é a vista da Mole aqui em cima, um dos monumentos mais importantes aqui de Torino. Primeira vez que eu tô aqui em cima. A impressão às vezes que dá é que é mais baixo do que é quando você tá lá embaixo, olhando de baixo para cima. Mas você consegue ver 360 graus de toda a cidade. Esse patamar que você sobe comprando o bilhete aqui do elevador. Custa 9 euros, só dá direito a uma subida, e se eu não me engano, você fica aqui o tempo que você quiser e depois vai pra fila pra pegar de novo o elevador descendo. E o mais difícil de ir embora não são as malas, e sim o medo do que vem depois. Mas o que vem depois a gente deixa para depois. Muito obrigado a todos os momentos que eu vivi nessa jornada. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou nessa jornada aqui na Itália. Mas agora, esse capítulo aqui se encerra aqui. Muito obrigado a todo mundo. Grazie mille, arrivederci Itália.